não tenho muita habilidade, não. Confesso pra você. Malabares não foi minha coisa. No máximo eu subo uma corda, subo um tecido, faço minha Ah, gracinha coisa palhaça. pouca. Não, tipo assim, eu subo num tecido ali, gente. É só ela um tecido e achando que é tipo assim, filha, eu não tô subindo nem escada, Letícia. Você é doida? Você vem Eu, falar comigo? É, subo numa corda bamba ali, tipo assim, dou uns mas, pulos, não. mas eu não tenho muito, eu não sou muito virtuosa, não. Mas é maravilhoso, sabe? Agora, a galera que cola comigo, você precisa ver o povo. O povo é Ai, monociclo, é malabares com facão, não, minha uma filha, facilofagia, é uma loucura, sabe? eu mexendo com faca eu perco o dedo. Você tá doido, Monociclo. não, eu já Não falei com consigo a passar da galera. bicicleta direito. Pelo amor de Deus, eu falei com o povo, falei, gente, sem chance. Aqui, maravilha demais, meu querido. Aquele abração pra Outros, você, viu? Como pra é que vocês estão? todos aí, né? Vamos junto, vamos com fé, gente. Estamos chegando à reta final, vai dar bom demais, né? Vai dar super legal. Um beijão. Tchauzinho, Beijo. gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Letícia. Valeu. Valeu. Boa noite, amigos e amigas. Como vocês estão? Todo mundo bem? Sim, professor, estamos Tudo bem. bem. Tudo bem. Ô, Gui, eu quero ver a exposição também, hein? Aí. Fechado? Nossa, eu tô desenhando tão pouquinho. Eu faço mais exercício do que desenhar mesmo. Não, mas a gente pode ver os exercícios. Exercício virou. Como é que chama? Virou. Virou exposição também. Tá bom? Tá Combinado? Eu bom. quero ver, eu quero ver essa exposição aí. Gostei dessa ideia da Letícia. Pessoal, eu não fechei a aula de sábado porque amanhã vai ter uma reunião do cursinho, tá bom? Então, vou ficar aqui na reunião, aí depois a gente marca para o próximo sábado para a gente já poder enrolar tudo, tá bom? Mas a Nath já deixou, tá tudo ok, fechado. Aí só não vou deixar para esse sábado, por isso que eu nem mandei mensagem no grupo nem nada, por causa desse processo, tá bom? Ok, professor, tá tudo bem, entendemos. Gente, vocês estão aí comigo, né? Estamos aqui. Ah, ufa. Pessoal, eu já vou concluir, já vou destruir o segundo reinado para a gente entrar na República e já dar um gás nesse processo aqui, tá bom? Vamos ver se a gente acaba isso logo. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão bem? Nossa turma de sexta era pequena, está diminuindo, mas nós estamos firmes e juntos. Rumo à universidade, todo mundo lá dentro. Vai ser lindo esse negócio. Deixa eu deixar meu telefone aqui. Vamos lá. Ok. Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo bem? Não estão? Tranquilo? Deixa eu ver se tem um chat aqui. Tá Deixa eu de dar meu boa o boa. áudio. Que bom, que bom. Então é isso, galera. Ó. Né? Boa noite, Gui, Rian, Amandinha, Simone, Cláudia. Bora lá. Galera, vocês estão vendo minha tela aí? Na última Sim. aula, na última aula eu tratei com vocês sobre essa questão da imigração. Eu parei mais ou menos aqui. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estava apresentando sobre o segundo reinado, e ao apresentar sobre o segundo reinado, eu estava mostrando a estrutura econômica. Eu comecei aqui atrás, né? Ó. E aí, quando eu estava apresentando aqui, o que eu apresentei para vocês? Apresentei que houve o golpe da maioridade, a gente acabou com aquele período regencial, e a gente começou o maior reinado da história, né? O maior governo da história do Brasil. Né? Que vai de 1840 a 1889. Fechou. Esses 49 anos aqui é o que a gente chamou de segundo reinado. E aí eu expliquei que de 40 a 48 é quando Dom Pedro II vai se valer muito do poder moderador, e se valendo do poder moderador, o Dom Pedro II, ele vai detonar tudo e falar assim, ó, vamos governar aqui. Aí ele desce a porrada na galera, apesar dele ter essa cara de Papai Noel. De 48 a 70 é o período mais de boa da história do Brasil aqui desse século XIX. Por que de boa? Porque ele desceu a porrada geral. Ninguém tinha coragem de reagir. Como ninguém tinha coragem de reagir, ele governou suave aqui.
Nesse momento, ele cria um sistema político que era totalmente corrupto, em que ele escolhia as pessoas, a votação valia para porcaria nenhuma. E a economia, ela tem um acréscimo, principalmente por causa do café. Então, o café se tornou o grande produto do Brasil e deu muito dinheiro para o Brasil. Então, esse cara pegou que a filé. A gente vai ver que hoje, a partir da década de 70, a gente vai começar a entrar num lugar chamado de crise. Tudo bem? Essa crise ela vai começar com a ideia de acabar com a monarquia. A gente vai entender hoje por quê. E aí, na última aula, eu estava pontuando para vocês, né? Eu mostrei para vocês sobre esse sistema parlamentarista, que era todo falso, que o Dom Pedro II esvaziou as pautas políticas e deixou que houvesse um revezamento. Esse revezamento era ruim, ruim no sentido de que ele não tinha força, né? Tipo assim, não fazia sentido se fosse um liberal ou um conservador no poder. Eles tinham as mesmas propostas e eram ambos controlados pelo Dom Pedro II. Mostrei como que ele transformou o modelo de parlamentarismo do Brasil num negócio totalmente furado, em que ele escolhia os caras e só depois tinha eleição, e a eleição era fraudada para dar, tá bom? O grupo que ele queria, e ponto. E aí eu comecei a falar sobre o café, como que esse café, ele nasce no Rio de Janeiro enquanto produto, ele acaba chegando em São Paulo e desenvolvendo a cidade de São Paulo. E a gente falou um pouco sobre os outros produtos. Falei um pouquinho da industrialização, porque foi um surto de industrialização, ou seja, houve um pico assim, ó, industrializamos, super legal, etc. E tal. E esse pico de industrialização ele foi sabotado pelos próprios grandes latifundiários. Por que ele foi sabotado? Porque esses caras viram uma parte do dinheiro que podia ir para o café indo para outras coisas. Esses caras, né, e eu acho que eu ponto isso para vocês, eles não tinham visão a longo prazo. O que é visão a longo prazo? É entender que quanto mais eles pudessem investir em industrialização, mais o Brasil ia diversificar, mais ia, né, construir ali uma base para o Brasil, para que o Brasil se desenvolvesse. Pessoal, esse surto industrializador fracassado, ele é muito responsável, porque o Brasil até hoje é um país agroexportador, né? Eu não peguei a aula da Lelê toda, né, da Letícia, mas eu vi que ela estava tratando com você sobre Milton Santos, não era isso mesmo? Ou estou falando besteira? Era Milton Santos mesmo, gente? Isso, obrigado, Gui. E aí, o Milton Santos o geógrafo, né, é um dos principais críticos a esse modelo ali, né, de como que essa estrutura fundiária construída no século XIX mantém o Brasil no sistema escravocrata, né, e como que isso é fundamental para a gente poder entender a desigualdade social e como que essa desigualdade social é fruto desse momento aqui. A gente vai ver que com a imigração e com o início do fim, tá bom? O início do fim da escravidão, né, da escravização dentro do Brasil, a gente vai ver que vão surgir várias leis que vão impedir o acesso da população mais pobre. E que essa população mais pobre, que nunca vai ter acesso à terra, muito menos vai ter acesso a bens. Por isso que a gente já tem uma pobreza generalizada, né? O Milton Santos é fantástico. A Letícia passou o documentário, o Saulinho passou? Não, ela Não? só passou, só falou dele mesmo. Pessoal, vou mandar agora para vocês assim. Ó, se vocês querem ter repertório, vou falar para vocês que isso aqui é a coisa mais indicada para ter. Chama Por uma Outra Globalização, é o nome do livro dele, tá? Só que eles transformaram isso num vídeo documentário muito, mas muito, mas muito importante. Tá? Assistam, eu acho que isso aí vai ser... galera, ele consegue tratar de tudo que pode cair numa redação. Ele fala desde educação, desigualdade social, ele fala sobre... ele fala sobre tudo, gente. Não tem como discutir, não. Milton Santos é um gigante da geografia. Você já tinha ouvido falar sobre ele? Sinceramente, não. Sabe que tem uma coisa muito importante da vida dele, que Milton Santos era negro.
e por ser um geógrafo, né? Um gigante, assim. Vou mostrar para vocês aqui, ó, no meu YouTube. Ele aqui, tá vendo? Por ele ser negro, ele é extremamente apagado da nossa história. Gente, se vocês puderem assistir ali, tá bom? Vou mandar o link agora para vocês aqui. Se vocês puderem assistir, vocês vão entender o que eu estou falando. Sabe quando você fala assim, gente, eu entendi o Brasil só com esse cara aqui? Estou mandando aqui no WhatsApp agora. Vocês não percam isso, por favor, assim, galera. Um gigante da coisa. Tá bom? Por favor, acabei de mandar. Então, bora lá. Galera, enfim, tá? E aí, por essa ausência, por essa estrutura muito agrícola, com pouco acesso à terra, é que a gente inicia todo um processo. Vou explicar daqui a pouco para vocês o acesso à terra. E aí, eu mostrei que o Barão, né, Visconde de Mauá, ele foi sabotado. Gente, tem um filme, eu falei para vocês também, tem um filme do Barão de Mauá, tá bom? Não assiste não, que é chato para chuchu. É chato mesmo, assim. E aí eu mostrei também que no Brasil a gente tinha outros produtos, né? O café vai despontar como grande produto. Expliquei que estava acontecendo a segunda revolução industrial, o café era barato, alimentava. Café é um produto maravilhoso. E aí a gente tinha outros produtos no Brasil também, mas nenhum deles com essa percentual, né? E com esse valor que o Brasil estava tendo. Mesmo produtos com menos aqui, né? De 2% no primeiro momento, que vão chegar até 8%, que é o caso da borracha. E a borracha ela vai bombar, pessoal, por causa dos carros, tá bom? Quando começa o desenvolvimento de carros e de veículos automotores de maneira geral, até o avião, inclusive, a borracha começa a se tornar um grande produto. E eu até apontei para vocês que vai ter o Ford, que vem aqui para o Brasil e ele constrói uma... Como é que chama? Ele constrói uma cidade chamada Fordlândia. E essa cidade chamada Fordlândia, olha aqui. Tá vendo? Ela estava toda abandonada. Ela tinha todo um projeto de ter cinema, era um negócio assim, bem utópico, assim. Aqui. Teve cartaz, tá vendo? Esse aqui é um livro que fala sobre ela. É muito fantástico imaginar isso, galera. Os caras construíram uma cidade, assim, uma cidade que a galera tinha que ficar e morar. Se vocês têm algum costume de filme ruim, é a cidade que aparece no Anaconda 3, tá bom? Não me pergunta por que eu sei disso. Eu sei que é um filme ruim. Vocês já viram Anaconda, não já? Não, pior que não. Os 4 filmes. Mano, você lembra que tem uma que tem uma cidade que a cobra vai quebrando tudo? É essa cidade, Fordlândia. Foi gravada lá, inclusive. Que da hora, eu acho que foi o 1. Não foi o 3, não? Eu acho que foi o 1. Aqui, galera. Porque todos os filmes a cobra quebra uma casa. Tem disso Você também. tá certa. Amanda, aqui, ó. Aqui tem as fotos, tá vendo? Gente, o projeto era muito ousado. Deixa eu ver se dá aqui pra vocês verem. No projeto tinha cinema, gente. Cinema, sabe, no final do século XIX, era um negócio muito loucura. Eram os primeiros cinemas do mundo. Não vai ter aqui. Mas era uma cidade que a galera ia comer, viver, tinha hospital, tinha tudo construído. E é claro que como ela era muito longe mesmo, assim, a galera acabou abandonando, então ela ficou meio cidade fantasma. Sabe o que a gente viu sobre Chernobyl? É o que acontece com a nossa Fordlândia, só que a gente quase não conhece. Deixa eu ver aqui. Anaconda 1, filme, locação, Brasil. Vamos ver se parece. Eu acho que é nesse daqui, ó, no 2. Fotos. Deixa eu ver se a gente acha alguma coisa. Talvez seja no 1 mesmo. Aqui, tá vendo? Eles ficam perdidos na cidade, e aí é isso. Pessoal, acho que é no 1 mesmo. Galera, ó, faz igual a Amanda, assiste os 4, tá bom? Vai ser bem ruim mesmo. Mas. A minha mãe ama esse filme.
Eu acho ele bom, não é tão ruim assim também, não. Dá pra assistir os 4 sem dormir. Não, Amanda, você tá na empolgação da vez, assim. Eu acho que quando a gente assiste a primeira vez, legal. Aqui, ó. Tá vendo aqui o local? Aí você entra aqui, ó. Aqui, ó. Esse hotel aqui, ele fica próximo dessa, da Fordlândia lá. Vocês vão ver lá. Ih, já tá até destruindo. Olha lá, já até venderam o lugar. É, galera. Anaconda não sei se é um bom filme, não. Uma cobra gigante que come gente. Tá vendo? A minha mãe acha legal, o filme preferido dela. Ela viu o Eu preferido da decorei sua as mãe? frases. Eu decorei as frases. De tanto que minha mãe viu os filmes. Ai, Amanda, assim, eu tentei assistir uma segunda vez e não desceu mais, assim, sabe? Eu falei assim, ah, não. Foi assim. Anaconda. É igual Velozes e Furiosos. Tem uma hora que você já perdeu a história, é só um tanto de carro. Anaconda é isso. Você perdeu a história, é um tanto de cobra comendo. Enfim. Tudo isso para falar de Fordlândia, tá vendo? Vocês não vão esquecer mais. Vai cair isso na próxima e falar assim, não, o professor falou da Anaconda. Tomara que caia a Anaconda. Pessoal, se eu não me engano, aí eu falei um pouco sobre a Revolução Praieira, que ela é um respaldo do que a gente chamou de Primavera dos Povos. Primavera dos Povos foi quando essa ideia de que os povos estavam florescendo diante do grande inverno que havia sido, né, o absolutismo, de tudo que havia acontecido no mundo, e esses povos vão reagir. Qual que é o grande lance da Revolução Praieira no espírito da Primavera dos Povos? É muito de destruir e acabar, ouçam bem, de destruir e acabar com as monarquias. E isso é um problema para o Brasil, por quê? Porque o Brasil está terminando de consolidar o seu segundo reinado. Então, monarquia não era uma coisa muito discutida no Brasil. Tá bom? Pessoal, só um segundinho, eu vou só colocar meu telefone para carregar aqui, senão eu vou perder tudo. Apareceu. Fechou. E aí, pessoal, são influências e revoluções, então a gente vai discutir a monarquia daqui a pouco. E aí, se eu não me engano, eu parei exatamente aqui. O que é a entrada da imigração, pessoal? Na entrada da imigração, a gente já tinha um cenário muito claro no Brasil, né? A gente já tinha uma crise do escravismo. Que crise é essa do escravismo? Eu contei para vocês que a Inglaterra ela havia editado uma lei chamada Bill Aber-Bin, que é esse nome feio mesmo. A Inglaterra faria o quê, então? A Inglaterra se dava o direito de destruir ou rebocar os navios considerados de tráfico negreiro no meio do Atlântico. Normalmente eles tentavam rebocar, mas não dava, eles afundavam, ou seja, não é humanitário. A Inglaterra não está fazendo isso porque ela acha que isso é humanitário. Ela está fazendo isso porque ela quer mercado consumidor. A Inglaterra ela já estava fazendo a segunda revolução industrial. E a revolução industrial, acho que a gente até conversou sobre isso, ela está pautada no capitalismo. E no capitalismo você precisa... Ele não tem dinheiro próprio. Então, para a Inglaterra, era importante acabar com a escravização no mundo. Ixi. Gente, vocês estão me ouvindo? Aqui está falando que minha conexão está instável. Tinha caído uns 2 Tinha travado um segundinhos. pouco. Tá, então eu vou retomar aqui. A Inglaterra está passando pela segunda revolução industrial, e com essa segunda revolução industrial, a Inglaterra estava se baseando muito no capitalismo de mercado, agressivo, econômico. Esse que faz a gente pagar R$32 o pacote de 5 quilos de arroz. E nesse capitalismo, a Inglaterra precisava de quê? Mercado consumidor. E escravizado não é mercado consumidor. Então, o que a Inglaterra queria? Que todo mundo fosse mercado consumidor. E escravizado não era. Então, a ideia dela, para incentivar o fim da escravização, é para que ela tenha mais mercado consumidor. Tá bom? Então, ela vai fazer essas medidas de combate à escravidão, muito pensando em ganhar dinheiro. E aí, nesse mesmo momento em que há essa forçação da Inglaterra e vários países começam a realmente acabar com a sua escravização, né? Isso aí é a segunda metade do século XIX. Gente, é um absurdo, né? Desculpa, eu vou falar isso aqui. Os caras começam um processo violento de escravização lá no 1500. A gente está falando aqui, em 1850, a galera começa a discutir o fim da escravização. Quase 400 anos escravizando um povo.
É assim, os números oficiais, eles falam que em torno de 12 milhões de negros foram arrancados da África nesse período. E desses 12 milhões, né, a gente vai contabilizar que pelo menos uns 5 milhões vieram só para o Brasil. O Brasil foi o maior destino desses negros escravizados. E aí, nesse momento em que essa entrada de negros escravizados começa a diminuir por pressão inglesa, é a mesma época que a Europa, desculpa, ela está vivendo um boom populacional. Qual que é o grande lance do boom populacional, gente? A população europeia cresceu muito, 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 muito. Porque você tem milhares de coisas, tá? Você tem uma melhoria médica, você tem um crescimento populacional, eles estão todos na cidade, você vai ter mais assistência, você reduz a mortalidade infantil, você aumenta a expectativa de vida. Então a população da Europa bomba e eles precisavam desovar a população. E para onde começa a vir população? Começa a vir população para as áreas americanas, que eram as áreas que estavam tentando diminuir a escravização. E aí, pessoal, havia uma necessidade de entrada de trabalhadores. Por quê? Porque o Brasil já está bombando no café. E junto com isso, junto com essas ideias de fim da escravização, a medicina, a gente vai falar disso na aula de escravização, a medicina, a área médica, não é para escrever isso não, mas agora serviu. A área médica, ela criou a ideia do racismo científico. Olha que maravilha. Em que ela falava que existiam 3 raças, tá bom? A branca, a amarela e a negra. E eram exatamente nessa ordem. Os brancos eram bonzões, os amarelos mais ou menos, e os negros, né? E aí eles vão colocar até os vermelhos aqui, que vai se referir à população indígena. Mas depois a gente pontua sobre isso, porque isso aí vai ter diversos tratamentos. Mas aí qual era o problema do Brasil na visão desses racistas científicos? De que o Brasil tinha muitos negros. Então o Brasil, ele estava... Nossa, dá até um ódiozinho de falar isso. O Brasil, ele estava muito mais próximo da barbárie, da bagunça, da zoneação total, do que da civilização. Então esses caras aqui começam a querer branquear o Brasil. Como que eles vão fazer isso? Eles vão aproveitar esse boom populacional europeu, essa falta de entrada de negros africanos, e ela começa a trazer o quê? A população que eles estão chamando de quê? De população branca. Pessoal, essa política do embranquecimento do Brasil, ela foi uma política adotada por várias pessoas. Só que como o Brasil recebeu um contingente altíssimo de escravizados, e a gente já tinha uma reprodução interna altíssima, isso não deu certo. Mas não é que eles não queriam que dessem certo. Os caras tentaram. Vou contar para vocês o que a Argentina fez no mesmo período. A Argentina foi, pegou o exército, gente, eu tô falando do exército. Pegou o exército, entrou nas cidades, tá, dentro da Argentina, e matou a população negra e indígena. E a Argentina conseguiu se branquear? Sim, conseguiu. A Argentina, inclusive, daqui a pouquinho, nessa época aqui, ela vai se chamar de a Paris das Américas. Olha o nível da coisa. Amanda, o problema é que, assim, né, os judeus, eles foram se resolvendo. E essa população negra, assim, não. A indígena também não. Massacres constantes, assim. Constantes, assim. Só no transporte, Amandinha, só no transporte, eles saíram, e são os números oficiais, eu não estou falando dos ilegais, não. Só dos números oficiais, 2 milhões de negros escravizados morreram nos caminhos. Tipo assim, você matou gente de transportar as pessoas. Eu não estou nem contabilizando as pessoas que morreram de trabalho e de todas as torturas e violências que foram. E aí, pessoal, esses imigrantes, eles estão trazendo para o Brasil não só a cor, mas, né, assim, inevitável também, um pouco da cultura deles e também, pessoal, um pouco das ideias deles. Então, como, por exemplo, os espanhóis, o movimento anarquista cresce no Brasil. Ele chega aqui. Com os italianos, vai chegar o movimento socialista. Então, essa entrada dos imigrantes é fundamental também para uma discussão política do Brasil. Tá bom? Outros aqui, pessoal. Aqui em BH,
um grupo que entrou forte e muito grande foram os japoneses. Todo mundo já foi no zoológico, não já? Sim, professor. Obrigado, Amandinha. No zoológico, a entrada do zoológico tem um jardim japonês que é da comunidade Sino Belo Horizontina, que chegou aqui em BH em 1908. Assim. Se a gente para pensar, BH tinha 10 anos e os caras já estavam aqui dentro. Assim. Já era uma comunidade gigantesca. Não sei se vocês sabiam disso. Mas para BH veio uma galera interessante. Tá bom? É claro, né, pessoal? A gente vai ter dois grandes sistemas desse processo de trabalho. O primeiro é a parceria. Eu vou reduzir a parceria ao seguinte: os caras tentaram, de um jeito muito interessante, escravizar os imigrantes. Então, os imigrantes entravam e o cara falava assim: olha, eu pago a sua passagem, você trabalha para mim para poder pagar. Fechou? Fechou. Vamos lá. Aí o cara trabalhava a vida toda, porque ele nunca pagava o que ele devia. Porque ele começava a pagar a passagem, aí ele tinha que pagar a comida. Aí ele pagava comida, aí ele começava a pagar a próxima comida. E aí o cara fazia juros abusivos, assim, velho, é horroroso, horroroso, horroroso. E o colonato foi o que deu mais certo, mas o colonato teve intervenção do governo brasileiro. Então o governo pagava a passagem para os caras, eles chegavam aqui e eles meio que tinham já um salário combinado. Então ele recebia, né, um salário fixo anual, então por ano, por trabalhar ele vai receber tanto, e por produtividade ele recebia outro. Isso já era meio que acordado para acontecer. Os governos dos países que estavam, né, expulsando essa população, eles acabaram por forçar o Brasil a fazer esse segundo sistema. Esse segundo aqui, gente, esse primeiro, desculpa, essa parceria, era igualzinho à escravização. Criava dívidas impagáveis para os imigrantes. Impagáveis, assim, impagáveis. E aí, ao mesmo tempo em que se está diminuindo a escravização, ou seja, a população negra está ficando aí mais liberta, começam-se os primeiros movimentos, né, os grandes movimentos abolicionistas estão nascendo, os imigrantes estão chegando. Olha o que o governo brasileiro pensou, meus amigos. Tem muita gente pobre e livre no Brasil. E o Brasil é um território gigantesco, né? Então eles criaram uma coisa chamada de Lei de Terras. A Lei de Terras vale até hoje, tá, gente? Então, a ideia é o seguinte: qualquer terra que tenha no Brasil, se ela não tem um dono expresso, ela é do governo. E se você quiser plantar nela, você tem que pagar por ela. Então, pensa aqui. Vamos imaginar aqui, né? Um imigrante que chegou, não gostou do sistema de trabalho e falou assim: não, vou pegar um pedaço de terra ali para poder plantar e comer. Ele pode fazer isso? Não, porque as terras são todas do governo. Ele tem como pagar? Não. Então, algum dia ele vai ter terra? Não. Então, o que ele vai virar? População pobre. Ponto. Ele vai conseguir em algum momento sair dessa condição? Claro que não. Por isso que eu falei para vocês que o Milton Santos é tão importante. Entende? Gente, a Lei de Terras de 1800. Caiu só para mim? Caiu aqui também. Oi, amigos, vocês estão aí? Desculpa. Galera? Oi. Tô te ouvindo, Rafa. Ai, desculpa, pessoal, eu caí aqui. A internet foi pro saco. Mas eu acho que já voltou tudo aqui. Desculpa. Enfim.
Vocês ouviram até qual parte, pessoal? Desculpa aí. Vocês ouviram até a parte que a população pobre não acessa a terra? Sim, professor. Não, Tava professor. falando que o Milton Campos era importante, depois você foi continuar e caiu. Ah, tá. O Milton Santos é importante, Gui. Obrigado, querido. Porque o Milton Santos é um dos primeiros caras a entender essa relação que está começando ali no passado e se estende até hoje. Essa população pobre que é marginalizada do processo de acesso a bens básicos, como comida. Tá? E aí o Milton Santos faz uma crítica de que a gente fez isso em 1850 e até hoje a gente não fez nada para corrigir isso. Tá bom? Então, por favor, se concentrem nessa lei de terras. E aí, só para fazer uma coisa que já foi uma questão, tá, gente? Olha que bizarro que eu vou falar para vocês. Ao mesmo tempo em que o Brasil fez a lei de terras em 1850, os Estados Unidos ele fez um documento chamado Homestead Act. Vou escrever aqui para vocês, com a minha letra ruim. Homestead Act. Sabe o que falava o Homestead Act nos Estados Unidos? Que qualquer terra que estivesse livre podia ser ocupada, só tinha que avisar o governo. Então, todo mundo que não tinha terra nos Estados Unidos podia pegar um pedaço de terra e só tinha que avisar o governo que ele estava morando naquela terra. Vocês entendem como que muda a visão econômica do processo? É claro que eu não estou falando que lá não tem pobreza, lá tem muita pobreza. Mas, no primeiro momento, para eles poderem garantir com que toda a população crescesse economicamente, eles garantem o básico para todo mundo. Eles não estão dando terra, né, gente? Eles estão criando um mecanismo que as pessoas minimamente plantem a própria comida. Faz sentido a comparação? Faz sim. Beleza? Então tomem cuidado com isso. Isso muda toda a configuração de sociedade. Pessoal, essa é a crise dos escravismo, vou deixar para depois. Mas, enfim, agora a gente vai começar a destruir a monarquia do Brasil. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, pessoal, o Brasil, ele cismou. Cadê o mapa? Vou ter que desenhar. Desculpa, galera. Perdão, vou ter que desenhar. O Brasil, principalmente depois que o Dom Pedro II, ele acalma, tá bom? Todas as tensões internas, o Brasil se torna uma potência econômica na América, né? Então, deixa eu fazer aqui, né? Fazer bem bonitinho. Só ficar orgulhoso de mim. Olha aqui. Essa daqui é a América. Fechou? Fechou, professor. Entendemos tudo. Deixa eu fazer um negócio direito, né? Vocês não merecem isso, não. Mapa. Vamos pegar esse aqui é bonitinho. No Twitter ainda? Pode ser. Tem minha ferramenta de desenho. Aqui. Vou tentar mostrar aqui. O Brasil, ele se torna né, essa grande potência, não só geográfica, né, porque a gente era grandão, mas a gente se torna uma potência econômica. Mesmo porque essas regiões que vocês estão vendo aqui como vice-reinado, 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 elas deixam de existir e elas abrem espaço para se transformarem em repúblicas. Então, olha o que acontece com o mapa da América. O mapa da América todo, ele começa a ser dividido em pequenas repúblicas. E essas repúblicas não têm força econômica no primeiro momento. Elas estão se construindo. E o Brasil não. Ele já estava ali mantido do processo de independência, porque foi uma independência negociada, então a gente desponta dentro da América. O Brasil, gente, fica tão folgado, mas tão folgado, que a gente começa a invadir os países para controlar os países. E quais países a gente invade principalmente? A Argentina e o Uruguai.
Por quê? Porque o Brasil queria o controle do Rio da Prata. O Rio da Prata é esse nosso limite aqui. Vocês estão vendo aí meu mouse passando, né? Sim, eu espero que sim. Esse daqui era o nosso limite com o Rio da Prata. Então, o Rio da Prata era um jeito que a gente tinha de acessar essa região interiorana do Brasil, que era muito difícil de acontecer. Lembra que a capital nossa estava no Rio de Janeiro. Então, chegar aqui nessa região do Mato Grosso, até no Amazonas aqui, era extremamente delicado. E o Rio da Prata, ele fazia esse caminho. E aí o Brasil, folgado, ele começa a controlar governos, meus amigos. Governos. Então, por exemplo, na Argentina, um partido colorado, se não me engano, entrou no poder. O Brasil não gostou, invadiu e tirou o presidente. No Uruguai foi a mesma coisa. E a gente vai criando esses pequenos atritos na região toda. Esses pequenos atritos, inclusive, vão levar até a Guerra do Paraguai. A gente já vai falar dela daqui a pouquinho. Mas dá para entender o nível do poder do Brasil desse momento, além de ser um poder econômico, é um poder político. Você imagina você entrar num país e trocar o partido que ganhou as eleições assim. Por isso que a galera odeia a gente no resto da América aqui. Tá bom? Porque esses caras eles têm a sua parcela de razão. Tá? A mesma coisa acontece no Uruguai, acontece na Argentina, tudo bem? O Brasil vai ajudar em umas guerras, assim, o Brasil começa a mandar geral. E isso vai incomodar muito todas as relações, principalmente a questão do Paraguai. O que acontece com o Paraguai, galera? Voltando ao nosso mapa. O Paraguaizinho, ele tá bem aqui, ó. Fechou? Pequenininho, tá vendo? Ele tá esmagado. E o Paraguai não tem saída para o mar. Só que o Paraguai estava querendo se construir enquanto um país mesmo, enquanto uma região. E o Paraguai, ele tinha uma produção de erva mate e de quebracho, tá bom? E aí o Paraguai precisava vender isso para fora, etc e tal. O que o Paraguai faz? O Paraguai começa a desenvolver toda uma estrutura econômica para exportar isso. Só que o Brasil não queria que ele passasse pelo Rio da Prata, porque o Brasil queria o controle do Rio da Prata. E aí, essas brigas entre o Brasil e o Paraguai para ver como que vai utilizar o Rio da Prata, fez com que o Paraguai anexasse um pedaço aqui do que seria o Mato Grosso do Sul hoje. E começa a escoar a sua produção por aqui. O Brasil fica bravinho, pega o seu exército, tá bom? Chama a Argentina, chama o Uruguai, que obedecem o Brasil na mesma hora, e os três, galera, os três, a Argentina, o Uruguai e o Brasil, vão para descer pau de porrada no Paraguai. Vocês imaginam o que é isso? Olha o tamanho disso, só pelo tamanho já é desigual. Os caras se juntaram para dar porrada no Paraguai. O que a gente fez? A gente só destruiu o Paraguai. A gente destruiu o Paraguai. Entendem isso, pessoal? Tem alguns caras que são bem alarmistas. Eles falam assim que a gente matou praticamente 80% da população masculina do Paraguai. É muita gente. É muita gente. Tranquilo? Vocês estão comigo? A internet caiu? Não, né? Vocês estão aí, né, galera? Estamos contigo, Rafa. Ufa. Pessoal, a Guerra do Paraguai, tem uma galera também que gosta de falar que ela foi motivada porque o Paraguai estava sendo governado por um ditador chamado Solano Lopes. Ele era um ditador? Era. Mas o Brasil não tem nada de humanitário em matar um ditador para matar todo mundo. Entende? O cara era cruel? Era. O Dom Pedro II também era cruel. Então, assim, existe toda uma questão do Paraguai que está querendo se desenvolver economicamente, porque o Paraguai não tinha uma dívida externa, porque é um país pequeno, acabou de nascer. O índice de analfabetismo do Paraguai era baixo, porque é um país pequeno, população, né? Como ele vem de uma época colonial em que se utilizava mão de obra indígena, eles não têm escravização. Ele estava querendo desenvolver suas indústrias de ferro, já tinha umas primeiras universidades. E aí a galera fica achando que é por isso que a gente destruiu o Paraguai, como se a Inglaterra tivesse mandado. Não. Tá? Essa interpretação é muito falsa do processo. É querer ver aonde não tem. Onde não tem respaldo nenhum.
Tá? Ele tinha coisas positivas? Tinha, mas também não era um paraíso, não. A gente invadiu porque a gente era grosseiro. E esses caras queriam crescer economicamente, o Brasil não deixou, porque o Brasil queria controlar toda aquela região. A gente tem milhares de batalhas aqui, tá, gente? Foi nessa batalha que surgiu o Duque de Caxias. Ele já era um comandante do exército, ele tinha lutado lá na Farroupilha em 1845. Né? Foi ele que acabou com a Revolução Farroupilha. Dom Pedro II amava ele, recebia ele, eles eram BFF. E com a luta que ele teve aqui e os milhares de massacres sobre as populações indígenas que ele promoveu, fizeram dele se tornar um duque. Tudo bem? Que é conhecido como Duque de Caxias, o único duque que o Brasil teve. Pessoal, a gente tem aqui milhares de batalhas, como Batalha de Riachuelo, tá? Eu não vou ficar entrando nessas discussões porque vai ficar longuíssimo. Mas foi uma guerra em que, no primeiro momento, a gente tem a Tríplice Entente formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, e com o passar do tempo e o custo de guerra, o Uruguai e a Argentina saem e fica só o Brasil contra o Paraguai. E mesmo assim, gente, foram 5 anos de conflito. O que é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. O Brasil conseguiu manter isso, tá? Porque ele acabou, como é que chama? Contraindo uma dívida bem grandezinha com a Inglaterra para poder manter um exército auxiliar. E esse exército auxiliar... Ixi. Só um segundo, pessoal. Tá caindo tudo aqui. Perfeito. Pessoal, e aí o Paraguai, desculpa, o Brasil, vai fazer uma dívida gigantesca. E com essa dívida gigantesca, o Brasil vai acabar mantendo isso. A Inglaterra adora essa guerra, porque o Brasil vai se endividando cada vez mais para poder manter e tentar vencer. A gente destrói o Paraguai e não consegue porcaria nenhuma. Hoje, entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, existe uma hidrelétrica, né? A hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, etc, etc, etc e tal. O Paraguai odeia essa hidrelétrica, porque ele meio que foi forçado a fazer e a aceitar a energia. Ele não gosta, assim, ele não tem boas relações, e é o Paraguai que a gente conhece hoje. Tudo bem? O Brasil destruiu geral. Agora, uma outra coisa que pegou muito pesado com Dom Pedro II, além de um descontentamento do exército, e por que um descontentamento? Porque imagina, os caras promoveram uma guerra por 5 anos, 1865 a 1870. E aí os caras morreram. Eles fizeram que os primeiros batalhões fossem todos de escravizados. E olha o que os caras faziam. Eles falavam assim, que os negros que fossem, né, e fossem escravizados, e lutassem na Guerra do Paraguai, se eles voltassem, eles ganhavam a liberdade. Então, milhares e milhares de negros escravizados foram para a Guerra do Paraguai em busca da liberdade. E eles eram o quê? O primeiro batalhão, aquele que morria gostoso. Eram que tomavam os primeiros tiros, as primeiras porradas, pisavam nas primeiras bombas. Enfim, deu certo? Deu. Alguns negros voltaram da Guerra do Paraguai livres. E, ao mesmo tempo, os militares que lutaram nessa guerra, eles queriam maior participação política. E como Dom Pedro II era extremamente autoritário, e ele já tinha todo o sistema político controlado, ele não deixava os militares participarem. Os militares queriam participar, e eles estavam indignados. Por quê? Porque foram eles que lutaram, foram eles que morreram pelo Brasil. E por que eles não podem discutir política? Faz sentido? Faz sentido. O descontentamento deles? Legal. Vamos precisar agora uma outra perda. Então, os militares acabam tirando o seu apoio da figura do Dom Pedro II. Falam assim, velho, ó, não queremos te proteger mais. Principalmente depois da Guerra do Paraguai. A Igreja Católica também tirou apoio. O Dom Pedro II, gente. Dom Pedro II, Pedrinho. Olha o que acontecia. No Brasil, o Dom Pedro II mandava na igreja. Então, se ele queria que o amigo dele virasse bispo de tal lugar, ele mandava. Só que aí chegou uma determinação do Papa, chamada Bula Syllabus, e o Papa, né, Pio IX, falou assim, ó, não quero mais maçom dentro da Igreja Católica. Beleza? Beleza. Que os bispos e os padres começaram a fazer? Expulsar os maçons. Só que o Dom Pedro II era maçom. Aí ele falou assim, olha, isso que o Papa falou não vale aqui no Brasil. Só que 2 bispos lá de Olinda e Belém, eles falaram assim, vale sim, a gente obedece o Papa e não ao imperador. E aí,
os bispos de Olinda mandaram expulsar todos os maçons da igreja e falaram mal do Dom Pedro II. O que o Dom Pedro II fez com os caras? Prendeu os caras. O Papa ficou possesso, entrou a galera brigando. Imagina, o cara prendeu os bispos, porque os bispos obedeceram ao Papa. E aí, essa elite religiosa, católica principalmente, começa a falar assim, poxa, que Dom Pedro II que é esse que está achando que é mais importante que os representantes de Deus? Velho, isso aqui foi tenso. Isso foi tenso. E aí a Igreja Católica, de maneira geral, e muitos católicos começam a desconfiar dessa figura do Dom Pedro II e começam a entender esse autoritarismo dele. E o que vai rolar? Para completar isso tudo, no bojo de que o exército não apoia mais o imperador, né? Não com tanta força. A igreja já tem essa questão ideológica de não querer o imperador. Nesse mesmo momento, vindo com os imigrantes, chegam ideias contra a monarquia. E nessas ideias contra a monarquia, vem falar assim, gente, para que vocês têm rei e rainha? Tem um sistema muito mais legal chamado república. Na república, o povo governa o que é melhor para si, não porque o imperador acha melhor. E aí esses caras se juntaram e fundaram um partido republicano. Gente, olha que bizarro que é o Brasil. O Brasil era uma monarquia que tinha um partido conservador, beleza. Partido liberal, beleza. E um partido republicano. Vocês entendem? Numa democracia, por exemplo, a gente tem um partido que é antidemocrático. É isso que estava acontecendo. E o Dom Pedro II deixou esse partido existir. Ninguém nunca entendeu isso. Né? Dizem, estou falando fofoca agora, que o Dom Pedro II queria ser presidente do Brasil. Ele achou que se ele fizesse a transição da monarquia para a república, a galera ia votar nele para presidente. Enfim, não sei por quê. Ele pensava isso. Se é que ele pensava isso. Mas esses caras começaram a divulgar que na república o bem coletivo era mais importante. E esse partido começa a crescer. E para completar a cereja do bolo, com o processo de fim da escravização, que será concluído, tá? Em 1888, ouçam bem, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, né, que era princesa regente do Brasil, ela teve uma ideia, e aí já era uma ideia que já estava sendo ventilada, tá, gente? Não é nada assim que ela escolheu tipo assim, da cabeça dela, vou ser bonzinha, tá? Esse papinho não existe, a gente vai falar melhor sobre ele. Tem todo o movimento abolicionista que já estava acontecendo dentro do Brasil para que houvesse, né, que existisse a abolição. Entende? E nesse processo de falar assim, olha, vai existir a abolição, estava ali no momento, a princesa Isabel calhou de estar ali, esse movimento estava acontecendo, foi ela. Ela foi e assinou. Pessoal, quando ela assina a Lei Áurea, ela instaura uma pequena crise. Por quê? Porque ela decretou o fim da escravização, e a gente vai falar isso pelo lado do escravo depois, do escravizado. Só que, ao mesmo tempo que ela faz esse fim, né, esse decreto de fim da escravização, ela não colocou o que ia acontecer com os donos de escravizados. O que todo mundo esperou que fosse acontecer? Que eles iam ser indenizados. Os grandes latifundiários que tinham 2 mil, 3 mil, 10 mil escravizados queriam indenização. Porque o escravizado na cabeça deles era uma posse, era um bem, etc. e tal. O governo deu essa garantia? Não. O governo pagou essa indenização? Não. Então é como se o governo perdesse, naquele momento, todas as suas bases de apoio. Porque esses grandes latifundiários do café, do açúcar, né? Essa galera aí, riquinha, eles também não querem mais participar do governo. Porque esse governo roubou na cabeça deles os escravos deles, os escravizados dele. Então, quem que o Dom Pedro II perdeu enquanto apoio? Ele perdeu o apoio dos militares de defesa, da Igreja Católica sobre ideologia. Ele perdeu o apoio, né, político porque está surgindo esse partido republicano. E agora ele perdeu o poder econômico, porque os grandes latifundiários estão contra ele, porque houve o fim da escravização e eles se sentiram lesados no processo. Com essa soma de fatores, esses caras se juntam. Em 1889, esse velhinho aqui, que era amigo do Dom Pedro II, faz praticamente uma marcha militar
e proclama a república. Pessoal, o que o Deodoro da Fonseca fez foi um golpe, né? Esse cara aqui é o Deodoro da Fonseca. Ele deu um golpe. Ele foi lá, entrou no gabinete, depôs o primeiro-ministro e falou assim, olha, o ministro, né, que estava ali sob o comando do Dom Pedro II, Dom Pedro II estava na residência dele de verão, lá em Petrópolis, ele falou assim, olha, está deposto o governo, a partir de agora é uma república. Pessoal, percebam, o Deodoro, ele deu um golpe e tirou Dom Pedro II do poder. É um processo violento. Só que o negócio já tinha as bases, as elites econômicas do Brasil já tinham acordado que tudo bem isso acontecer. Quando eles fizeram esse grande acordo que estava tudo bem acontecer, o que eles vão fazer? Eles vão pegar isso e falar assim, vamos fazer essa transição. Só que essa transição é um golpe. E a primeira coisa de um golpe é que ele tem que ser aceito por toda a população. Então, olha para você ver. No dia 15 de novembro, está quase chegando aí, de 1889, o Deodoro da Fonseca dá esse golpe. Quando é que a população aceitou que o Brasil ia ser uma república? Vocês sabem? Não? Qual foi a sua pergunta, Rafa? Que eu não ouvi. Quando que a população brasileira aceitou que o Brasil ia ser uma república e não uma monarquia? Eles aceitaram esse golpe aqui, Amandinha, você sabe? Aceitou. Mas aceitou por quê? Eu não entendi essa. Porque, pra você ver, a gente estava numa monarquia, não estava? Sim. Sim. A gente virou uma república porque o povo quis ou porque os caras deram um golpe? A gente só teve golpe, se não me engano, A gente só foram teve 7, golpe. né? Só que olha que interessante. A população tinha que aceitar essa nova forma de governo. Vai que a população quisesse manter o Dom Pedro II. Eu não tinha que fazer uma consulta à população? Sim. Sim. Sabe que a galera demorou 100 anos para fazer essa consulta? Em 1992, se não me engano, vou conferir 92 e 93, teve uma votação para saber se o Brasil ia ser uma monarquia ou república, gente. Porque isso daqui ficou pendente por 100 anos na história do Brasil. Sabiam disso? Eu acho isso bizarro. Vou mostrar para vocês. E aí, galera, teve propaganda na televisão. Na época já tinha televisão, né? 92 aqui. 93, gente. 93. Não foi 92, não. Então, esses caras demoraram 104 anos para fazer isso aqui, ó. E aí consultaram a população. Qual que é a forma de governo que eles queriam? Se eles queriam uma monarquia, uma república, e se ia ser uma monarquia parlamentarista, ou se ia ser uma república parlamentarista ou presidencialista. A população gastou 104 anos para votar nisso. Gente, e teve o príncipe, né, os herdeiros da princesa Isabel, faziam propaganda na televisão. E eu vou contar para vocês, viu? Em 93, 20% da população brasileira, 20% da população brasileira votou em ter monarquia de novo no Brasil. Quase, hein, galera? Eu podia ser rei do Brasil agora. Já pensou? Podia estar sentado num trono. A gente podia ter uma cerimônia de beijar minha mão. Esse é bem legal. Fechou? Sim. Não. Galera, então vou concluir a nossa aula de hoje com esse golpe. E aí na próxima aula eu já começo a República, falando como que a população não participou. Fechou? Beleza. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa sexta-feira para vocês. Boa noite, Espero que Rafa. vocês fiquem bem. Boa noite, Boa queridos noite. e queridas. Boa noite, boa sexta. Tá bom? Boa noite. Descansem aí, se Eu terminei possível. meu mangá aqui. Isso, Gui. Termina aí. E vamos fazer a sua exposição, hein? Ah, vai demorar? Vai nada, você vai ver. Rapidinho a gente faz. Beijo, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus queridos, queridas.